pessoal, estamos mais aqui por mais um vídeo. Vamos continuar a nossa bonequinha Vivi. Nós paramos na carreira 25 e ficamos com 28 pontos baixos. Já colocamos aqui os dois bracinhos e ficou dessa forma. Nossa bonequinha já tá ficando desse jeitinho. Então a gente vai fazer a carreira 26. Para fazer a carreira 26, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final ficaremos com 21 pontos baixos. Então vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2. E agora a gente faz 2 diminuições. Uma diminuição. Então a gente vai fazendo essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Terminei carreira 26 e agora carreira 27, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, no próximo pontinho, uma diminuição. Então, a gente vai seguir fazendo essa carreira com um ponto baixo, uma diminuição, até o marcador de pontos e ficaremos com 14 pontos baixos. Pronto, terminei a carreira e vou colocar aqui mais enchimento e já deixar o corpinho bem cheinho para começar a subir a cabecinha da nossa bonequinha. Então, a gente vai colocando aqui enchimento e vai modelando aqui o corpinho. Pronto, aqui eu já coloquei bastante enchimento e ficou dessa forma a bonequinha. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, a carreira 28, vamos fazer 14 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Pronto, terminei aqui os 14 pontos baixos. Para fazer a primeira carreira da cabecinha, nós vamos caminhando com fio amarelo até chegar na parte de trás da bonequinha, como eu fiz aqui, e vou iniciar a carreira da cabecinha aqui por trás. Como vamos fazer a primeira carreira da cabecinha? Vamos fazer 14 aumentos na primeira carreira. Então, a partir da troca de cor que nós fizemos aqui, vamos fazer 14 aumentos. Então, eu já iniciei aqui o meu primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, e já venho aqui arrematando esses fios com o tom pele, na cor que eu escolhi, que foi a cor chantilly da linha Amigurumi. Já fiz aqui 3 aumentos a partir daqui de trás e vou continuar fazendo meus aumentos até que a gente tenha feito 14 aumentos. E no final ficaremos com 28 pontos baixos na primeira carreira da cabecinha. Vou fazendo aqui os 14 aumentos
e depois que eu terminar os aumentos, eu retorno. Terminei a carreira 1 da cabecinha, agora a gente vai para a carreira número 2 da cabecinha, fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. Então, a gente pode estar marcando aqui o primeiro pontinho da carreira. Então, vamos fazendo essa carreira 2 com um ponto baixo e um aumento, até chegar ao marcador. No final, ficaremos com 42 pontos baixos. Terminei carreira 2 com 42 pontos baixos. Agora, carreira 3, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. Dois, três, quatro, cinco, 6 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência de 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. No final, ficaremos com 48 pontos baixos. Terminei carreira 3, fiquei com 48 pontos baixos. Carreira 4, vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento. Uma, dois, três. Fiquei na carreira 4 com 52 pontos baixos. Vamos fazer agora da carreira 5, a carreira. Vamos fazer da carreira 5, da carreira 5 a carreira 16 com 52 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 5 a carreira 16. Quando eu terminar minhas carreiras, eu retorno. Olá, pessoal. Estamos mais aqui por mais um vídeo. Vamos continuar a nossa bonequinha Vivi. Nós paramos na carreira 25 e ficamos com 28 pontos baixos. Já colocamos aqui os dois bracinhos e ficou dessa forma. Nossa bonequinha já tá ficando desse jeitinho. Então, a gente vai fazer a carreira 26. Para fazer a carreira 26, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final ficaremos com 21 pontos baixos. Então, vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2. E agora a gente faz 2 diminuições. Uma diminuição. Então, a gente vai fazendo essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição.
Terminei carreira 26 e agora carreira 27, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, no próximo pontinho, uma diminuição. Então, a gente vai seguir fazendo essa carreira com um ponto baixo, uma diminuição, até o marcador de pontos e ficaremos com 14 pontos baixos. Pronto, terminei a carreira e vou colocar aqui mais enchimento e já deixar o corpinho bem cheinho para começar a subir a cabecinha da nossa bonequinha. Então, a gente vai colocando aqui enchimento e vai modelando aqui o corpinho. Pronto, aqui eu já coloquei bastante enchimento e ficou dessa forma a bonequinha. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, a carreira 28, vamos fazer 14 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Pronto, terminei aqui os 14 pontos baixos. Para fazer a primeira carreira da cabecinha, nós vamos caminhando com fio amarelo até chegar na parte de trás da bonequinha, como eu fiz aqui, e vou iniciar a carreira da cabecinha aqui por trás. Como vamos fazer a primeira carreira da cabecinha? Vamos fazer 14 aumentos na primeira carreira. Então, a partir da troca de cor que nós fizemos aqui, vamos fazer 14 aumentos. Então, eu já iniciei aqui o meu primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, e já venho aqui arrematando esses fios com o tom pele, na cor que eu escolhi, que foi a cor chantilly da linha Amigurumi. Já fiz aqui 3 aumentos a partir daqui de trás e vou continuar fazendo meus aumentos até que a gente tenha feito 14 aumentos. E no final ficaremos com 28 pontos baixos na primeira carreira da cabecinha. Vou fazendo aqui os 14 aumentos e depois que eu terminar os aumentos, eu retorno. Terminei a carreira 1 da cabecinha, agora a gente vai para a carreira número 2 da cabecinha, fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. Então, a gente pode estar marcando aqui o primeiro pontinho da carreira. Então, vamos fazendo essa carreira 2 com um ponto baixo e um aumento, até chegar ao marcador. No final, ficaremos com 42 pontos baixos. Terminei carreira 2 com 42 pontos baixos. Agora, carreira 3, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. 1, coloco o marcador aqui no primeiro ponto. 2, 3. Pronto, cheguei até a carreira de número 16.
Aí o que eu fiz? Coloquei mais enchimento aqui dentro, ó, pra deixar aqui a parte do pescocinho bem firme. Eu não vou colocar nada para poder sustentar, mas se vocês quiserem colocar alguma coisa para sustentar aqui, um tubo de cola quente do grosso, pode estar colocando agora, mas eu não vou colocar. Eu coloquei bastante enchimento aqui na parte do pescocinho para ficar bem firminho, porque o cabelinho dela vai ser um cabelinho mais simples e não vai ficar pesada a cabecinha. Então, vamos colocando aqui o enchimento aos poucos, conforme a gente vai subindo a cabecinha da boneca. Vamos fazer a carreira 17, fazendo 11 pontos baixos, uma diminuição. Então, a gente vai começar a diminuir. Então, vamos fazer 11 pontos baixos. Eu já fiz o primeiro, vou até subir aqui o marcador de pontos para poder marcar aqui o primeiro ponto, né? Das diminuições. Então, 11 pontos baixos e uma diminuição na carreira 17. 2, 3, 4. Fiz aqui os 11 pontos baixos, agora eu faço uma diminuição. E vou seguindo fazendo 11 pontos baixos e uma diminuição até o marcador de pontos e ficaremos com 48 pontos baixos. Terminei, agora vamos fazer carreira 18. Carreira 18, vamos fazer 6 pontos baixos, uma diminuição. Então, 6 pontos baixos, 1, 2, 6 e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência de 6 pontos baixos, uma diminuição por toda a carreira. No final, ficaremos com 42 pontos baixos. Pronto, terminei a carreira 18, fiquei com 42 pontos baixos, 42 pontos baixos. Agora eu vou colocar, mostrar como é que coloca aqui os olhinhos. Para colocar os olhinhos, a gente vai contar desde a primeira carreira aqui do pescoço, que é onde a gente iniciou os aumentos. Lembra aqueles 14 aumentos? Então, a gente começa a contar a partir daqueles 14 aumentos, até a carreira número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a carreira 11 e entre a carreira 12 é onde vou estar colocando os olhinhos. Coloquei os olhinhos número 12. E aqui, entre a carreira 11 e 12, eu insiro o meu olhinho. Então, a gente posiciona a bonequinha assim para frente e a gente centraliza para estar posicionando os olhinhos. Então, vocês centralizem na casa de vocês para estar posicionando os olhinhos. A distância entre os dois olhinhos, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A distância de 7 pontos baixos entre um olhinho e outro. Então, contem até a carreira 11 e 12, insere o olhinho e a distância entre eles é de 7 pontos baixos. E assim eu já coloquei mais enchimento, porque eu já fechei a trava de segurança do meu olhinho. E aí eu já fui colocando aqui
o enchimento para ir modelando a cabecinha. Então, vamos continuar. Nós paramos na carreira 18, né? Então, na carreira 19, 5 pontos baixos, uma diminuição. Então, eu vou virar o trabalho. Já tá aqui o marcador, marcando o primeiro ponto. E vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição até o final. E no final da carreira 19, ficaremos com 36 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição até o final. Quando eu chegar no marcador, eu retorno. Terminei carreira 19, carreira 20, 4 pontos baixos, uma diminuição. Ficaremos no final com 30 pontos baixos. Carreira 21, 3 pontos baixos, uma diminuição. E ficaremos com 24 pontos baixos. Carreira 21, 2 pontos baixos, uma diminuição, ficaremos com 18 pontos. Carreira 22, 1 ponto baixo, uma diminuição, ficaremos com 12 pontos baixos. Carreira 23, 6 diminuições seguidas. Quando eu terminar todas essas carreiras de diminuições, eu retorno. Bom, aqui vamos para a carreira de número 23. Agora na carreira 24, faremos 6 diminuições seguidas. Então, já enchi bastante a cabecinha. Então, vamos fazer aqui 6 diminuição. E no final ficaremos com 6 pontos baixos. 1, 2, fiz as 6 diminuições, fiquei com 6 pontos baixos, agora eu corto o fio e arremato o fio. Aliás, não vou arrematar agora, porque eu tenho que fazer o falso anel mágico para terminar de fechar aqui os 6 pontos baixos que sobraram. Então, eu venho com a agulha de arremate e faço aquele falso anel mágico. Então, eu venho aqui nas alcinhas da frente e venho fechando esse falso anel mágico. Desse jeitinho. Até ele fechar. Fechei as 6 alcinhas e eu vou jogar lá pra dentro a linha, assim, desse jeito. E aqui eu venho arrematando por esses pontinhos aqui. E corto o fio. Terminei a cabecinha e ficou desse jeitinho a nossa cabecinha da nossa bonequinha. Agora a gente faz o cabelinho da bonequinha. Agora eu vou explicar como será o cabelinho da nossa bonequinha. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei aqui os próximos passos da bonequinha. Nós terminamos a cabecinha, então a gente vai fazer aqui o cabelinho, mas para não ficar repetitivo,
Eu só vou explicar como que faz o cabelinho, porque é a mesma forma que nós fizemos aqui a cabecinha. Então, a gente só fez o quê? A gente só fez o quê aqui com a cabecinha? Eu vou explicar e depois eu vou deixar a receitinha aqui na tela da cabecinha para vocês. Eu só peguei aqui a linha amigurumi no tom chocolate. Pode fazer no tom que vocês preferirem. Então, o que eu fiz? 6 pontos baixos no anel mágico, depois eu aumentei 12 pontos, depois um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e fui até 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fui até 6 pontos baixos e um aumento. Depois que eu fiz a última carreira de aumentos, com 6 pontos baixos e um aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 carreiras de ponto sobre ponto. Depois que eu fiz todos os meus aumentos, eu subi 8 carreiras. Então, a gente faz essa sequência. Depois que eu terminei de fazer todas as minhas carreiras, eu subi as mechas do nosso cabelinho. O que que eu fiz? Aqui, subi 25 correntinhas no último ponto que eu fiz. Terminei aqui, ó, a carreira no ponto baixo. Subi 25 correntinhas e voltei com 24 pontos meio altos. Então, vou fazer aqui a última mechinha. São 3 mechas. Então, vou fazer aqui o seguinte. Termino minhas carreiras de ponto sobre ponto e subo aqui 25 correntinhas. Vou subir 25 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz aqui minhas 25 correntinhas. Então, eu vou dar uma laçada na minha agulha e vou pro segundo ponto, segunda correntinha. Faço aqui um meio ponto alto. Laço minha linha, vou na próxima correntinha e faço meio ponto alto. Vou fazendo aqui meio pontos altos por todas essas correntinhas até chegar lá no final. Quando eu chegar lá no final, na última correntinha, eu retorno. Cheguei aqui na última correntinha, aqui no pezinho, bem aqui, e vou fazer meu último meio ponto alto aqui nessa correntinha. Aqui. Pronto, fiz aqui meu meio ponto alto. Então, já terminei aqui. Foi isso que eu fiz aqui nessa primeira mecha. Subi 25 correntinhas, voltei com meio pontos altos. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. Desse jeito. Então, vamos fazer essa sequência por 3 vezes, com 3 mechinhas aqui. Então, fiz as mesmas coisas, é só fazer as mesmas repetições. E termino aqui na terceira mecha com ponto baixíssimo. Vamos seguir em frente, fazendo pontos sobre pontos, até chegar na metade do nosso cabelinho. Então, vamos fazer 1, 2, 3. Então, pessoal, agora eu fiz aqui 19 pontos baixos assim que eu terminei a terceira mecha. Então, fiz 19 pontos baixos e faço a mesma coisa. Subo aqui 25 correntinhas, 2, 3, 4,
5, fiz as 25 correntinhas. Então, eu dou a minha laçada, venho aqui na segunda correntinha e faço o meu ponto meio alto. Ponto meio alto. Faço a laçada, vou para a próxima correntinha, faço meio ponto alto. Laço, vou para a próxima e faço meio ponto alto. Vou fazendo essa sequência até chegar lá na última correntinha. Quando eu chegar na última correntinha, aí eu retorno. Cheguei na minha última correntinha e faço aqui meio ponto alto nessa última meia correntinha, e aí eu venho no próximo ponto de base, venho aqui nesse próximo ponto de base e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui vou subir novamente 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as 25 correntinhas novamente, dou a laçada, venho na nossa segunda correntinha e faço meio ponto alto. Meio ponto alto. Laço, vou para a próxima, meio ponto alto. Pronto, cheguei também aqui nessa última correntinha e faço o meu meio ponto alto, venho para cá, para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 25 correntinhas para fazer a última mecha. 2, 3, 4. Terminei as 25 correntinhas. Laço, venho na segunda correntinha, faço meio ponto alto. Laço, venho para a próxima correntinha e faço meio ponto alto. Pronto, cheguei na minha última correntinha e faço o meu ponto meio alto. E aí eu termino aqui no próximo ponto com ponto baixíssimo. Termino fazendo pontos baixos sobre pontos baixos até chegar na nossa primeira mechinha de cabelinho. Então, vamos seguindo aqui com pontos baixos. Vamos chegando até aqui, ó. Quando chegar aqui nesse último ponto baixo, eu retorno. Pronto, eu cheguei aqui nesse último ponto, eu faço aqui somente um ponto baixíssimo, encerro a carreira, corto aqui minha linha, pode deixar um fio bem comprido para quem quiser costurar na cabecinha. Eu vou colar, então eu vou cortar um pouquinho só de fio para só arrematar. Então, aqui eu vou arrematar esse fiozinho, depois eu vou vir explicando como eu vou colar. E ficou desse jeitinho aqui. Com a agulha de arremate, eu venho aqui passando por trás, aqui esse fiozinho, desse jeitinho. Aqui atrás eu venho arrematando esse fiozinho por dentro desses pontos aqui por dentro. Aqui não tem muito segredo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou colar o cabelinho na cabecinha da bonequinha com cola de silicone. Mas quem preferir pode estar costurando. Pode fazer de acordo com o que vocês preferem. E agora é só colocar aqui na cabecinha da bonequinha e ajustar.
Pronto. Assim já tá bom pra mim, desse jeitinho. Então, eu venho aqui com a cola de silicone e venho colando aqui. Vamos ver também aqui, ó, na hora de posicionar, se tá tudo certinho. Se tá no mesmo lado certinho aqui, ó. Desse jeitinho, pra não ficar tortinho. Então, deixa bem ajeitadinho, pra depois a gente colar ou costurar. E vem aqui colando. É só passar a colinha aqui, rente aqui, ó. E vem assim, colando assim, desse jeitinho. Vou colar e depois eu retorno. Ficou dessa forma, pessoal, o cabelinho da nossa bonequinha. Esse detalhezinho que eu fiz aqui na bochechinha, eu fiz com fio amigurumi na cor rosé. Como que eu fiz? Somente um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, eu peguei o fio rosé, fiz um anel mágico. E nesse anel mágico, eu coloquei 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos baixos, fecho aqui o anel mágico, bem justinho, e venho aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, aqui eu corto a linha, puxo essa linha, o fio do anel mágico eu deixo bem justo e corto o fio. Aqui eu venho com a agulha de arremate. E só vim aqui, ó, no próximo ponto. E aí eu venho e arremato essa linha desse jeito. Volto pro primeiro ponto, pro último pontinho. E aí também eu puxo para trás, para ficar certinho aqui, ó. Redondinho, desse jeitinho assim. Aqui eu posso estar arrematando aqui dentro. Que aqui eu vou colar, então aqui é só você trazer esse fiozinho aqui pra dentro e depois corta o fio. Corto aqui o fio. E já terminamos aqui o detalhe da bochechinha da bonequinha. Ficou desse jeitinho. Ah, então eu venho com a cola de silicone e venho aqui, ó, colo aqui, ó. E o outro, vamos fazer mais um desse aqui e vamos colar do outro lado assim, desse jeitinho. Então, ficou desse jeito a nossa bonequinha finalizada. Esse detalhezinho que eu fiz aqui para amarrar aqui o cabelinho. Fiz aqui, ó, peguei o fio amigurumi na cor turquesa, azul turquesa. Fiz 80 correntinhas. Então, eu venho aqui e amarro aqui. Faço um lacinho para ficar bonitinho aqui. É opcional, faz quem quiser. Então, fiz com 80 correntinhas. Desse jeitinho. E também eu fiz para pôr no outro lado. Então, eu vou amarrar aqui. Desse jeitinho.
E ficou desse jeitinho a nossa bonequinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado da bonequinha Vivi. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, de se inscrever, ativar o sininho das notificações para vocês sempre serem notificados quando eu postar vídeos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.